Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Ensinoar. Meu nome, você já sabe, Joel Lima, sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha. Ao meu lado eu tenho a professora Viviane Pereira, como sempre. Obrigado, professora, por mais esse episódio juntos. Obrigada, Joel, pra gente que tá aqui, né? Sempre uma alegria muito grande de conversar, falar um pouquinho sobre educação e temas dos mais variados, né? Que não vai ser diferente hoje. A gente vai conversar sobre uma coisa muito bacana com o nosso convidado de hoje. E hoje nós vamos falar sobre livro, leitura e literatura com o nosso convidado de hoje, o escritor. Ele é coordenador de projetos, ele é fisioterapeuta. É desenhista. É desenhista. O que mais, Raimundo? É nosso amigo. Nosso amigo aqui da Fundação Demócrito Rocha. Sim, sim. Mas fora isso, ou acrescentando isso que eu já adiantei, quem é Raimundo Neto, para que o nosso ouvinte possa entender um pouquinho? Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer pelo convite aí do Joel, da professora Viviane, para estar aqui fazendo parte desse programa que é sucesso, esse podcast Ensinoar. Meu nome é Raimundo Neto, o Joel falou que eu sou fisioterapeuta, sou de formação, mas durante algum tempo exerci, fiz várias pós-graduações, montei clínica, tive todo um histórico em cima disso, mas decidi parar em nome da arte, né? Teve um dia que eu parei e disse, puxa, onde é que está a arte na minha vida? E comecei a trabalhar com outras coisas, né? Quadrinhos, cinema, até com educação ambiental, né? No parque zoológico aqui, o Ecopoint aqui da cidade e tal. Até chegar o momento onde eu escrevi meu primeiro livro, que foi em 2005. Né, que eu publiquei, que foi um edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura, e a partir daí foi quando eu decidi, ganhei esse edital, publiquei esse livro, que foi um conto no passado, Cadeiras na Calçada, que é um romance, e foi quando eu decidi que eu vou conhecer um pouquinho esse meio literário, e nunca mais saí dele, e desde então eu tenho publicado em livros, revistas, jornais, no jornal O Povo, desde 2007 eu publico crônicas e contos também, artigos, e até entrar na Fundação Demócrito Rocha, o que aconteceu há 10 anos. Há 10 anos eu estou aqui na Fundação Demócrito Rocha, hoje trabalhando como gerente editorial e de projetos. Que legal. Só isso. Só, né? Isso é porque ele é o resumo do resumo, tá? Mas, Raimundo, o que eu queria entender, que é uma curiosidade minha muito grande, você disse que tem a formação de fisioterapia, fez especializações e tal. Ou seja, você tinha uma carreira como fisioterapeuta. Você tinha uma clínica específica sua? Você trabalhava em algum canto? No setor de fisioterapia da Marinha. Trabalhei 4 anos e meio na Marinha. Pronto, ou seja, você tinha essa formação aqui e essa profissão consolidada. Ok, isso aqui tava muito bonitinho. Mas de onde tipo assim, se teve um ponto, ou se esse seu gosto pela literatura, pela escrita em si, ela veio paralelo, ou aconteceu alguma coisa que deu essa virada para você se tornar mais propenso aí para a literatura, até chegar num escritor com vários livros aí que você tem? Como foi essa virada? Joel, a vida da gente é assim, a gente tem vários talentos, né? Muitas vezes a criança, né? Você percebe a criança, por exemplo, toda criança gosta de desenhar, né? Aliás, o desenho é uma coisa própria do ser humano, né? Você vê que as pinturas rupestres, né? Você usa o Homem das Cavernas, já desenhavam. Eles faziam a sua narrativa por meio do desenho. Esse desejo de se expressar, essa representatividade, né? De contar uma história, né? Então, e você conta a história por vários meios, né? Por isso que existem várias linguagens artísticas. Você conta por meio do teatro, você conta por meio da literatura, você conta por meio do cinema e por aí vai. E quando eu era criança, com 4 anos eu já desenhava. E aí eu comecei a escrever, inclusive fazer revistas de quadrinho, né? Mas eu fazia revista de quadrinho lá em casa, para minha mãe, né? Aí eu gastava folhas de ofício desenhando quadrinhos, criando personagens e tudo mais e tal. Então já existia isso aí, né? Que às vezes eu vejo nas escolas, por exemplo, a criança desenha e bota o cabelo verde. Aí a professora diz, cabelo não existe cabelo verde, é cabelo preto. Né? Então fica tentando consertar essas coisas, né? Que na realidade estraga o artista. Então, totalmente. Fazendo comparações, né? E tal. Então, assim, eu tive essa liberdade de desenhar, de criar essas coisas. Comecei com 10 anos, acho que com 9, 10 anos, eu conheci Monteiro Lobato, por meio de um livro que era um primo meu. Eu morava na Bahia, vim aqui para Fortaleza, ele tinha um livro em casa, eu não tinha o que fazer. Peguei o livro O Pica-Pau Amarelo, né? Que é da série do Sítio Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Eu me apaixonei.
de cara por essa leitura, vim lendo no carro, na viagem e tal. E depois surgiu a série na TV. Né? E aí pronto, casou, né? Porque Aquela primeira versão. a né? primeira versão que foi de Aquela que 77. você não Aquela que eu acompanhou, só só vejo eu e o imagens, Raimundo. Que era muito Que boa. teve, É fantástico. Era lá. muito bom. Inclusive foi premiada pela Unesco e um sucesso, né? E aí, aí eu passei a comprar livros, né? Eu me lembro que na época eu tinha a Lobras, as lojas brasileiras, né, que hoje é a Riachuelo, se não me engano, ali na Praça Ferreira. E lá no meio dos brinquedos havia livros, né? Que é uma coisa interessante. Ou seja, você no meio, e eram os livros do Monteiro Lobato. Então eu guardava dinheiro, ia a pé para casa para comprar os livros do Monteiro Lobato. Eu era ficcionado no Monteiro Lobato, né? Na turma do sítio. E assistindo o programa e tal. Aí a partir daí adquiri meu primeiro Don Quixote. Isso tu tinha também. mais ou menos qual idade? 11 anos, 11 anos, acho que 11 anos. Né? E aí foi toda essa evolução nisso aí. Então, os interesses. E foi mais ou menos no mesmo período também que eu conheci o Batman. Que eu assistia quando era criança, mas eu comecei a comprar revistas do Batman. Né? Eu tenho uma revista do Batman do Homem na Lua, né? Naquela época e tal. Que era mais antigo até do que eu, né? Então eu tinha essa coisa do quadrinhos e a literatura, essa leitura. E assim, para mim, o grande barato assim, em termos de literatura, você vendo de uma forma assim, mais densa, digamos, mais responsável, foi durante o período do colégio. Né? Eu estudei no colégio militar, embora eu não gostasse muito do sistema, do regime, né? Mas eu não gostava de português. Não gostava das Muito aulas de curioso português. Né? isso, né? Eu acho muito curioso Coisa também. estranha. Muito curioso. Eu não gostava das aulas de português. Mas na 7ª série, eu tive um professor. Na disciplina de português, a gente ia estudar literatura. Eu me lembro, eu perguntando, mas o que diabo é literatura, né? O que é isso? E o meu professor foi o professor Almir Brasil. Acho que era isso, Almir Brasil, que era um ex-seminarista. Ele tinha todo jeitão de padre mesmo. E quando ele chegou na primeira aula, o tema era trovadorismo. Né? Era o trovadorismo português. E aí, ele falando, e eu achando a aula parecida com a aula de história. E eu gostava de história, né? Então, isso me puxou muito para a literatura, que é uma coisa que eu acho interessante, né? Ou seja, a literatura, a partir do lado histórico dela, que atrai as pessoas que gostam dessas histórias, né? De história. E aí, eu achei interessante ele falando de Portugal, aquela coisa e tal. E aí, ele declamou um poema, que é ou o primeiro registro na língua portuguesa, que é a Canção da Ribeirinha, que é do Paio Soares Taveiros. Né? E que ele declamou. Mas ele declamou com tanta paixão, né? E tem um verso que eu nunca esqueci, que era onde ele dizia assim: maldito o dia em que eu acordei e não a vi feia. Eu achei aquilo tão lindo, eu nunca esqueci. Maravilhoso. Né? E aí, para mim, aquela disciplina já passou a ser a disciplina que mais me atraía, né? Embora o professor e a gente brigava muito e tudo, porque eu era danado. Mas assim, eu adorava, eu gostava, eu passei a ler mais, eu me interessava muito pelas aulas. Inclusive, eu ainda tenho hoje lá guardado lá em casa, meus cadernos, as cantigas de amor, né? Cantigas de escárnio. Eu fazendo isso aí, seguindo a linha do trovadorismo, porque me marcou muito na época. Eu ainda guardo essas bobagens que eu escrevia dessa época. E aí, eu gostava muito passei a ler mais, né? Isso aí. Agora, no mesmo escola, teve um professor, eu não vou falar, que foi também literatura. E ele já era frio. As aulas deles eram frias, passavam muito por decoreba, ele era duro, ele exigia a leitura de livros. Na época a gente lia muito, era a série Vagalume. E a bendita ficha de leitura? E tinha a ficha de leitura. Então a ficha de leitura era obrigatória, né? Não vou dizer nem que elas eram ruins, não. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, porque hoje existe um modelo melhor. Mas assim, as fichas de leitura que era obrigatória, porque valia ponto. A leitura era obrigatória, porque valia ponto. E o professor tratava isso assim meio com dureza. Existiam professores, inclusive, que quando você não lia um livro, e depois agora você vai ficar de castigo, vai ler 2. Então a leitura passou a ser um castigo. E por falar em castigo, nas escolas, e muitas escolas, não gosto de dizer todas, mas em muitas, quando a gente fala de castigo, não tem disciplina, tá dando trabalho, vá para a biblioteca. Inclusive os professores, né? Inclusive que professores. estão tendo problema em sala de aula, ou que estão doentes, readaptados, aí eles vão para a biblioteca. Então isso é uma um coisa sintoma, impressionante. né? E bibliotecas que têm livros que recebem
e guardam em vitrines e locais fechados, porque são livros muito caros ou Isso. bonitos, e os alunos não podem manusear, né? Qual o sentido disso, desse livro estar na biblioteca, né? Então, voltando aqui a esse professor, né? Então, esse professor, para mim, foi um efeito terrível. Ainda bem que eu lia, porque eu tinha um problema comigo, né? Que é assim, como eu não gostava da escola, quando eles diziam que eu tinha que aprender uma coisa, eu fazia o contrário. Eu tinha um pacto. Resistência. Eu tinha um pacto. Eu dizia, olha, tudo que eles vão me ensinar, eu não vou aprender. Então, assim, eu me lembro que tinha aula de datilografia e eu era o último a entrar, porque só tinha máquina para o número X de alunos. E eu chegava, sempre tinha uma Hamilton. Era uma Hamilton antiga, que eu achava bonita, que parecia coisa de museu. E eu ficava lá, mas ela não funcionava direito, né? Então, Ou seja, você não fazia aula. eu não aprendi nada de datilografia, que delícia. né? Aí tinha aula de xadrez, que era maravilhoso. Hoje eu penso, puxa, por que eu não aprendi? Tinha um professor ensinando xadrez. Mas é porque havia esse pacto que eu tentava então, cumprir. o Monteiro Lobato é ótimo, perdão. O Maurício de Souza, ele se inspirou em você, né? No Do Contra. Aquele personagem do Contra. Você tá falando aí, eu digo, meu Deus. Eu acho que do existem céu. muitos dos muitos dos felizmente. contras, Mas você sabe que o Monteiro Lobato, ele levou pau em português, né? Sim. Pois é. Então, assim, As notas dele eram bem baixas. Então, assim, a gente não... É bem interessante. Eu não me sinto isso, assim, né? um alheio, não. Tá valendo. Mas é essa coisa da dinâmica do ensino também, né? Como a coisa é ensinada. Então, hoje, por exemplo, é claro, óbvio, que um professor leitor, ele tem sucesso em sala de aula. Isso eu não tenho a menor dúvida. Professores, leitores têm sucesso. Um professor rígido, que exige, você não lê, você vai ganhar. Então, existem várias estratégias hoje de leitura. Inclusive passando por essa questão que eles chamam muitas vezes de leitura protocolada. O nome não é bonito, não. Mas é justamente o seguinte, o professor tem a sensibilidade de fazer as perguntas certas sobre o livro, né? Eu posso fazer perguntas óbvias, explícitas, qual é o nome do personagem, o que é isso, eu posso fazer isso. Mas eu também posso fazer perguntas que puxem do aluno o seu sentimento, a sua compreensão. A percepção dele, porque aí é diferente. Né? Eu estou dando a oportunidade desse aluno, ele aparecer. E dele fazer a leitura de uma forma natural. Não sei se a palavra é essa, mas o que é que eu estou querendo dizer? Porque quando você pega um livro, você vai... Não é para ter uma pretensão. Eu tô a resposta, aquela resposta, tem que ser aquela, né? Não é. Raimundo, eu estou tirando por mim, porque você falando da sua época de escola, e na mesma hora eu me teletransporto, né? E eu sofria muito com as fichas de leitura. E o que é que acontecia? Eu sempre tive muita dificuldade de leitura, eu não era estimulada a isso, né? E aí eu ia ler, talvez a cabeça em outro canto, não estava entendendo nada do livro, e aí tinha a bendita ficha, que muitas vezes eu ia para o final do livro para poder responder, ou então pesquisar, ou seja, nada a ver. O copiar do colega, né? A proposta não era essa. E aí, depois que eu cresci, amadureci, e aí sim, cria-se o gosto pela leitura e por outros motivos, e eu não sou entrevistada, não vou falar da minha vida, mas hoje, quando eu faço uma leitura, é o prazer daquilo. E de eu ler sem pretensão. Tipo assim, eu tenho que ler até a página tal, porque eu tenho que fazer a entrega X. Não, eu estou lendo porque eu sinto prazer, porque eu quero descobrir. E hoje, inclusive, se pegar os meus livros, os livros que eu li de Paulo Freire são hilários, porque eu converso com ele todo o tempo. E é uma conversa escrita, né? Então, se você... Eu tinha até dificuldade na época que eu dava aula de fazer as matrizes para os alunos irem na Xerox e pegar a matriz e tirar a cópia daquele trecho para a gente discutir na aula. Meus livros, minhas xerox, as matrizes eram todas riscadas com observações minhas. Isso era ruim para quem ia ler, né? Eu digo, gente, perdão e tudo. Eu até comentava isso em sala de aula. Mas se você pegar meus livros, eu converso com os autores, né? Porque aquilo para mim é prazeroso, né? É uma leitura sem a pretensão, é um diálogo. É incrível como a gente vê diálogo em livro, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Tá Vocês falaram aí nessa ficha de leitura. Como é que funcionava isso? Na realidade, assim, isso inclusive era exigido na época hoje ainda existe. Então, assim, por exemplo, você vai vender um livro. Por que o meu livro vai ser comprado? Porque, além dele ser um livro que é próprio para aquela faixa etária, ele também tem uma ficha de leitura. Que, na realidade, tinha vários formatos, mas geralmente era um folhetinho, um encartezinho, onde tinha perguntas e imagens, respostas. Perguntas e respostas de várias formas. Então, você podia ter que escrever, você podia fazer opções A, B, C, D, você podia fazer uma interligação de uma imagem com uma situação que aconteceu. Era tipo uma forma de você garantir que você leu. Entendi. Né? Ele forçava, de certa forma, você a dizer assim, mas então eu vou voltar ao livro.
eu vou voltar ao livro, né? Que isso era um processo de fixação de conteúdo, né? Digamos assim, porque eu vou voltar ao livro porque essa coisa eu não tô lembrado. Né? Eu li o livro todinho, posso ter até lido, Sim. e não me lembro disso, Sim, ou seja, sim. talvez... Mas assim, a questão era muito uma coisa de provar, você leu, né? Entendi. E a interpretação, às vezes, não ficava muito interessante, porque o mais interessante era justamente a interpretação dele, Sim. né? Por isso que essa coisa da espontaneidade também. Porque a gente sabe hoje, né, que é um termo, digamos, mais recente, não é tão recente, mas é mais recente, do analfabetismo funcional, né? Porque há muito tempo, quando eu era criança, né, às vezes a pessoa chamava o outro de analfabeto, era uma coisa assim terrível, né? Você é um analfabeto. Era um né? insulto, né? Era um insulto terrível, você é um analfabeto. Hoje nós sabemos que existem muitos analfabetos dentro de faculdades, né, e tal. Aí você diz, como? Um analfabeto dentro da faculdade? Mas é por quê? Porque ele é um analfabeto funcional. Ele não consegue interpretar aquela leitura. Ele lê, mas não sabe exatamente o que leu. E não sabe nem o que fazer com aquilo que leu. Né? Então é uma leitura meio vazia. Ele decodificou cadeira, né? Mas o que é que eu vou fazer com essa cadeira? O que é que significa isso? Né? Eu não sei fazer. Então esse processo hoje é muito mais, né, que existe, por exemplo, dentro das estratégias de leitura, por exemplo, que você trabalha na escola, que isso, logicamente, tem que ser um professor, como eu digo, um professor leitor, que é a história de você estimular. Hoje o pessoal chama de clube de leitura, né? Vamos fazer clube de leituras. Vários, né, e que, graças a Deus, estão surgindo vários, e cada um deles tem uma característica própria, autores próprios, e você vê que a faixa etária, a classe social e tudo, muitas vezes você vê que são parecidos, né? Tem uma afinidade entre eles. E eles escolhem temas, às vezes é só literatura internacional, outros literatura brasileira, outros só mulheres, outros só crônicas, e aí eles vão escolhendo, né, os seus nichos. Mas o que nós chamamos, assim, em termos assim, educacionais, é a leitura colaborativa. Né? Você estimular uma leitura colaborativa. Hoje existe uma necessidade muito grande das pessoas de estarem incluídas. Né? Esse senso de comunidade, de pertencimento. É uma coisa de gregário. Eu sou o quê? Eu sou punk, eu tô em qual tribo, né? Qual a tribo a que eu pertenço. Então, de repente, quando você pega um livro, que aí pode ser um livro de fantasia, ou seja o que for, e você junta um grupo de alunos, e esses alunos vão ler, aí vão discutir como você assiste um filme, por exemplo, e acontece isso naturalmente. Você sai do cinema, aquele pessoal, todo mundo, que eu não gostei, que eu gostei disso, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Então é o que acontece no clube de leitura e é o que acontece na sala de aula onde existe leitura colaborativa. Todo mundo lê e a pessoa não se sente obrigada, mas ela quer, porque ela quer estar incluída, ela quer dar a opinião dela, ela quer falar o que achou. Às vezes, e as percepções são diferentes, claro, porque... E que bom. E que bom que são, né? A ponto até de se criar ou de se ver coisas que não existem e que são positivas, porque você falou uma coisa muito importante, Joel. Aliás, a Viviane falou do diálogo, né? Sim. É isso mesmo, na realidade, é um diálogo, né? Por isso que a gente fala aqui no tema do programa, livro, leitura e literatura, porque um só vive com o outro. Isso. Né? Está faltando um item aqui que é o leitor, mas esse aqui está implícito nessas linhas, porque o que é que adianta ter um livro se você não tem um leitor? Sim. Porque essa relação do autor com o leitor por meio do suporte, chamamos hoje de livro, mas óbvio, pelo menos para mim, pouco importa se você vai ler num livro impresso, se vai ser um livro digital, se de repente vai estar projetado na parede, não interessa. Importa é que as pessoas leiam, né? Porque a gente ainda acredita que a leitura é um processo que ele exige de nós, é uma reunião cognitiva e de vários repertórios que você tem dentro de você e que é importante, né? Porque você, por exemplo, você assiste um filme no cinema é maravilhoso, é bom demais. Mas o cinema vem tudo pronto, né? O personagem já chega, você já sabe como é que ele se veste, você sabe a cor dos olhos dele, do cabelo, você sabe dos trejeitos dele, você sabe como é que é a voz dele, se é grossa, se é fina, se é não sei o que e tal. Agora você pega um livro com o mesmo personagem e você criar na sua cabeça... É fantástico, gente. Eu acho uma isso muito interação, legal. né? No mesmo livro, uma pessoa pode imaginar de uma forma, a outra de outra, ter experiências diferentes. Porque, por exemplo, o exemplo que você deu do cinema, né? Você já vê tudo pronto, né? Como você mesmo falou, você já tem o conteúdo entregue. No livro, não.
você faz parte da produção daquela interação, enfim. Eu nunca tinha pensado por esse lado. E você imagina, por exemplo, se você... Hoje nós assistimos Harry Potter, né, no cinema. Então todo mundo que pegar o livro do Harry Potter... Vai ter aquela... Vai ver o Daniel Radcliffe, né? É verdade. Aí vai ser aquele cara, vai ser aquela vozinha. A Hermione vai ser aquela. Que isso é bom pro mercado editorial, porque, logicamente, quem trabalha com esses grandes mercados, eles trabalham com combos, né? Vamos oferecer, e ainda geram spin-offs também, né? Mas vamos fazer um livro, esse livro vai estar no cinema, e tudo isso, uma coisa puxa a outra, e vende tudo, e no final fica todo mundo enricando. Raimundo, e tu, na tua opinião, tu não acha que isso está cada vez mais forte atualmente, ou isso sempre existiu? Eu tenho a impressão que hoje, cada vez mais, livros, eles já têm uma ideia de virar um seriado, de virar um filme, uma trilogia. Eu tenho essa sensação. Hoje é mais fácil isso do que antigamente, né? Hoje é muito mais fácil por causa dos acessos. Mas assim, lógico, a gente sabe que isso aí, embora a gente sabe que em relação financeira é dinheiro demais, é dinheiro demais, mas isso acontece com talvez 1% do que é feito, né? Por exemplo, os livros aqui do Ceará, nós não temos essa possibilidade, né? Pode até acontecer, tem um autor que tem um livro que foi inspirado, né? Hoje nós temos aqui a Ana Miranda, já tiveram filmes dela que viraram... Livros. Livros que viraram filmes, né? Já aconteceu. Mas é raríssimo, né? Mas no mercado americano é outra história. Sim. Porque a galera trabalha... eu vou comprar o 50 Tons de Cinza, que inclusive é uma coisa interessante, que o 50 Tons de Cinza era um livro que tinha sido lançado, ele foi um fracasso, ele não vendeu nada. E era um livro que tinha essa pegada do sadomasoquismo, né? E aí alguém viu... Né? Essa turma de editor, né? Viu o potencial. Viu o potencial. E disse, agora é o seguinte, na época, inclusive, a história de vampiro, porque a moda era vampiro, né? Tava aquela onda do crepúsculo e tal. Aí disse assim, essa história tá muito boa, mas vamos acabar com esse negócio de vampiro, tirar os vampiros, vamos enxugar isso aqui, vamos fazer... Então prepararam esse livro e lançaram, vamos lançar, o investimento é tanto. Então é o seguinte, vai ser o livro, mas vai ter o filme, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, e pronto. E aí é sucesso, aí estourou, né? É dinheiro adoidado e foi. Eu me lembro que eu estava numa casa de uma família que era não leitora, e eu nem sabia dessa história nada, não tinha nada disso. E eu vi 3 pessoas com esse livro na olha casa. Só. Aí eu digo, olha, a estatística. É engraçado. Olha a amostra, eu digo, olha, uma família não leitora, que eu convivo há anos, eu nunca vi ninguém ler nada. E só por causa do filme. E tem 3. Não, acho que não tinha um filme, não, era só um livro. Tá. E eram mulheres. Né? Claro. Claro. E aí eu vi 3 livros, uma família não leitora, eu digo, não, esse livro vai ser best-seller. E foi. É engraçado, né? É engraçado. Justamente entrando nesse ponto aí que você tocou agora a respeito da leitura, uma dúvida minha. Tem gente que diz que hoje em dia, principalmente os jovens, não leem. Tem gente que diz que os jovens estão lendo sim, mas coisas do interesse deles, coisas do cotidiano deles e não os clássicos especificamente. Qual é a tua percepção como envolvido com a literatura, como escritor? O que você percebe? As pessoas estão lendo sim ou diminuiu muito? Como é que é a tua percepção junto a isso? Joel, uma coisa que a gente sempre ouve, mas é tipo assim, um senso comum que eu acho negativo para a leitura, né? Quando a pessoa diz assim, ninguém mais lê. Né? Ninguém mais lê. Isso é uma opinião cristalizada que é péssimo, né? Porque isso estimula a não leitura. Eu acredito sim que hoje nós estamos num movimento, porque faz anos que o governo ele já trabalha nessa pegada, você vê escolas trabalhando mais com isso. Eu não vou questionar aqui o tipo de leitura, tá? Porque, por exemplo, eu já tive muito envolvimento com escola e às vezes eu não entendia por que a escola dava ênfase, por exemplo, a livros de aventura, que são de cinema, né? Que eu dizia assim, poxa, são livros que na realidade são pobres. A literatura em si é pobre, né? Mas é viável, né? É uma leitura, né? A gente sempre tem a esperança assim, a pessoa vai ler, de repente vai poder galgar com o tempo, uma construção de uma leitura mais complexa, né? E aí, de repente, vai começar com os livrinhos. As minhas filhas, por exemplo, elas tiveram uma época que elas estavam fãs do John Green. E o John Green era sucesso, né? A Culpa das Estrelas, né? E isso mesmo antes de rolar o filme, elas pediam os livros e eu comprava, porque toda vez que eu queria ler alguma coisa, eu vou levar. E olha a coisa engraçada, né? Aí eu fui ler o John Green para poder saber o que elas estavam lendo. E eu vejo realmente que existe uma fórmula, uma receita. Os americanos
Não é brinquedo, não. Eles trabalham, eles sabem. Tem uma técnica pra isso? Tem, claro. Eu não sei nem, na realidade, nem sei se o autor sabe quem escreve realmente esses livros. Porque muitas vezes o autor, eles olham assim, esse livro é bom, agora é o seguinte, vai passar aqui para o nosso consultor, ele vai fazer que nós chamávamos de copy-deskagem, hoje chama de estabelecimento de texto, melhora aqui, corta aqui, muda a construção frasal. Às vezes é uma equipe grande, porque é um investimento alto, e no final da história, o livro fica redondinho, mas você percebe frases curtas, palavras, vocabulário simples, eles vão direto ao ponto. Até tem uns editores americanos que dizem assim, os autores brasileiros são muito lentos, né? São muito psicológicos, né? E a história dela não, passa rápido, né? Ela chega rápido. Por isso que o pessoal diz assim, poxa, meu filho está lendo um livro de 500 páginas. É porque realmente a coisa acontece muito sem... Mais fluida. Sem ficar nessa coisa de ficar filosofando, de pensando detalhes, né, Raimundo? A gente vai ler um livro, conta detalhes. É uma casa amarela com o telhado, não sei o que. Sabe? Então, do lado, uma árvore frondosa. Aí vai nos detalhes, né? Essa árvore já caiu. Já caiu, a frente da casa é caiada, né? Muito pois interessante. Então, assim, é uma leitura fácil. Tanto que eu fui ler um livro que fez muito sucesso no Neil Gaiman, né? Que o Neil Gaiman eu conheço por causa dos quadrinhos, mas eu não conhecia ele como escritor, né? Ele é muito bom. E eu fui ler o livro e foi muito difícil para mim. Por quê? Porque o livro era muito fácil. O livro era um livro que ele não estimulava, para mim, não me estimulava nada. Quando eu leio Machado de Assis, e eu não estou querendo comparar de jeito nenhum Machado de Assis com o Neil Gaiman, né? Quando eu li Machado de Assis, eu leio, aí depois de um parágrafo, às vezes eu olho para cima e fico pensando, eu digo, cara, como é que ele falou isso? Puxa, que uma forma diferente de dizer, a sensibilidade, ou então eu vou para aquele espaço onde ele mostra, né, o Rio de Janeiro naquela época e tal. Enfim. É uma viagem, né? Uma viagem. E já com esse livro do Neil Gaiman, eu tava doido para terminar. Eu tava lendo aquela história da bruxa, não sei o que e tal. E era uma coisa mesmo de bruxa também, né? Porque é outra lance lá hoje, que é o da fantasia e tal. E eu lendo, mas eu tava achando monótono. Mesmo que era aventura e tudo, mas eu achando monótono porque por algum motivo não estava me tocando. Isso eu só percebi depois que eu fui analisar por que o livro estava tão difícil e era um livro tão fácil. Mas eu vi que realmente era isso. É porque não era um desafio. Esse livro não era um desafio. Quadrinhos, por exemplo, tem uma leitura em si simples, porque eles também passam por essa busca, né? Até porque a própria estrutura dos balões, então não dá para fazer uma narrativa imensa, né? É complicado. Mas também tem uma leitura diferente pelo fato de que você tem duas leituras aí. A leitura do texto e a leitura da imagem, né? Que às vezes a imagem fala... Né? Existe toda uma cultura diferente, que é essa aí, a arte dos quadrinhos. É esse tipo. Tanto que às vezes você diz assim, não tem texto. Eu disse, não, tem um texto, mas o texto está implícito. O texto está na imagem. E você percebe, porque na realidade o quadrinhos é isso. É você colocar as imagens sobrepostas e elas estão contando uma narrativa. Tem que contar uma história. Se não conta uma história, não é quadrinhos. Não é história em quadrinhos, né? Então, assim, tem muitas coisas interessantes nesse sentido da leitura, da prática de leitura, da forma de leitura. Mas eu acho, assim, sempre interessante, e voltando ao que você falou, quando eu era da Secretaria da Cultura, às vezes ligavam os jornalistas para mim, isso há mais de 10 anos, né? E hoje ainda pergunto a mesma coisa. Você acha que o livro vai acabar? É assim, eu estou sem assunto, eu pergunto se o livro vai acabar. E eu dizia assim, gente, olha, para mim não importa como é que a gente vai ler esse livro, né? O importante é que esse livro continue, a obra, continue, e a leitura também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, de ler no Kindle. Eu tenho dificuldade, eu acho cansativo ler no Kindle. Estou até treinando, né? Tô com o Kindle, estou treinando, de vez em quando eu pego para ler. Mas se eu puder ler no impresso, eu prefiro. Eu tive a oportunidade de estar na Europa há, sei lá, 5 anos atrás, e eu achava lindo, que eu disse, gente, é engraçado, que aí vem uma coisa que você já fala, Joel, que você diz assim, poxa, porque a leitura está aumentando, porque as pessoas falam que tem índice aumentando e tal, mas no dia a dia é difícil você ver realmente. É difícil você perceber isso. Perceber isso, né? E que isso eu percebia quando eu estava na Europa. Nos metrôs, por exemplo, você via, e lá eles fazem muito isso, eles publicam um livro, tipo Harry Potter, que eu vou botar na minha estante, e o Harry Potter que eu vou levar na minha bolsa. Que eram livros, inclusive, que eles fazem papel, assim, papel jornal, só com papel jornal de qualidade, né? E aí, você vê eles segurando lá no metrô, né? Se segurando em pé,
E com o livro todo dobrado aqui, eles lendo, né? O livro. E aí você diz, puxa, que bacana, e você vê isso demais. Então, você vê no seu dia a dia, na rotina, isso aí. Mas eu sei que existe isso aqui também, né? Só que em outros formatos, em outras situações, né? Então, por exemplo, você vai para... Eu sempre, quando eu vou para shopping, eu vou para livraria. E na entrada, geralmente, são livros para jovens, adolescentes. Sim, verdade. Por quê? Porque, por incrível que pareça, e contra o que o mercado dizia, os jovens gostam mais dos livros impressos. Eles leem, embora eles podem ler no smartphone, podem ler no smartphone, que eu acho a coisa assim louca. Mas para eles é importante ter aquela coisa, Mas né? eles gostam de ler nos impressos. Por isso que é abarrotado de livros para eles nas entradas das livrarias. Sim. E aí eu acho bonito que eu fico às vezes olhando, eu ouvindo, né, o que é que eles estão falando. Teve uma menina que eu super empolgada, porque eles fazem espécie de resenhas. Assim, resenhas informais, né? São as inferências deles e tal. E eles falando assim, uma meninazinha dizendo assim, ô fulano, ela devia ter uns 14, 15 anos. Fulano, esse livro assim, assado, e conta a história disso. E foi o melhor livro que eu li em toda a minha vida. Com 14 anos. Toda a minha vida. Aí eu achei legal, que eu digo assim, poxa, hoje é difícil, né? Eu tô com 54, dizer qual é o melhor livro que eu li na minha vida. E a menina, o melhor livro que eu li na minha vida. Uma menina de 14, 15 anos, né? Fantástico. É muito legal. Muito. Eu tô escrevendo e-books, essas coisas, tô me aventurando por isso, mas eu fiquei muito nesse complexo de como é que eu tô escrevendo isso aqui se eu não consumo isso aqui. Assim, não, tipo assim, de pegar um Kindle e passar, tipo, tem gente que lê no Kindle livros em formato de e-book, são livros impressos, mas tem aquela versãozinha. Até a Amazon faz muito isso, né? Se você quiser o livro impresso é tanto, se você quiser a versão do Kindle é tanto, né? Mas, enfim, o que eu consegui me manter em paz em relação a esse complexo é que eu parei para me perceber. Eu leio e-books que são de temas mais simples e mais rápidos, e-books mais menores, né, no caso, com mais facilidade. Agora, se for um livro de história de 400, 300, até 200 páginas e tal, não tem quem me faça ler numa tela, porque até eu começo, mas não tem aquela rotina, porque a experiência do livro físico tem o seu encanto. Você marcar, você escrever. Inclusive, os produtores já perceberam isso e colocam, né, no Kindle, nos outros aparelhos, enfim, nas outras tecnologias, de você marcar, de você escrever ali, de você ter aquela página. Mas ainda não é a mesma coisa. Você ter um livro ali para você carregar na mochila, botar na cabeceira da cama, ler ali uma página, é uma experiência específica que eu acho que o digital ele pode copiar, mas ele não é a mesma coisa. São experiências diferentes, né? Já eu penso assim, ó, nessa época que o pessoal me perguntava, você acha que o livro vai acabar? Eu sempre dizia o seguinte, olha, quando as pessoas dizem que o livro físico vai acabar o que vai ficar mesmo são os e-readers, né? Eu sempre perguntei assim, olha, mas eu quero saber o seguinte, a preocupação de quem produz esses e-readers é fazer com que nós tenhamos mais leitores ou mais consumidores? Eu imagino muito essa coisa. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Onde, assim, vamos descartar isso. E parece que duas tecnologias parece que não podem sobreviver juntas, né? Porque o livro é uma tecnologia fantástica. O livro em si, o livro impresso, tem a desvantagem de que a questão do papel, né? Que é um impacto no meio ambiente, não deixa de ser. Mas fora isso, ele tem uma durabilidade fantástica, ele passa de geração para geração, ele não tem problema com pilha, com bateria, com nada, de gasto de energia. Né? É uma coisa fantástica. Eu tenho livros lá em casa, que como eu sou muito cuidadoso com o livro, se um dia que eu me for, meus filhos, meus netos poderão ler. Então isso é fantástico. O e-reader, quando ele surgiu, foi justamente essa ideia, né? Imaginando a nossa geração, porque a geração futura eu não sei como é que vai ser. Talvez nem tenha contato com o livro impresso mais, não sei. Mas, como nós estamos nessa geração, então o que eles fizeram? Foi justamente isso. Vamos dar uma condição de dar uma experiência para o leitor que ele tem no livro. Ele vai poder marcar, ele vai poder guardar, ele vai poder fazer isso, fazer aquilo outro, vai poder pesquisar melhor no livro do que do que andar com marcador de página, não sei o que, tal. Inclusive, um deles, eu não me lembro qual foi, não sei se era o Kobo, não me lembro. Eles colocavam até a parte, o verso do e-reader com couro,
para dar a ideia de que você estava pegando uma capa. Olha. Né? Ou seja, tudo isso é nessa intenção de gerar essa proximidade do livro. Esse exemplo que eu ia falando e você continuou, e aí você finaliza com esse exemplo que você está dando, é um pouco do que eu ia comentar. Eu acho que o livro, a gente está falando que são experiências diferentes, mas eu acho que o livro, ele traz emoções, sentimentos, na verdade, não são emoções, são sentimentos que talvez um digital, um celular, um tablet, enfim, um Kindle, não traz. O que é que eu quero dizer? Quando você pega um livro que foi escrito e impresso, eu ia dizer mais antes, assim, um ano mais anterior, mas não vamos para muito longe. Em 1980, por exemplo, ele tem uma história, aquele livro. Sim. Né? Ele já passou por várias mãos, tem observações, tem coisas escritas, tem cheiro. Né? E o visual, quando você bate o olho em um livro que foi impresso há muitas décadas, eu acho que aquilo ali tem uma coisa que eu não estou sabendo colocar as palavras para explicar o que é que eu estou querendo dizer. Quando você pega um livro, diferentemente de um Kindle ou qualquer outra coisa digital, ele não vai ter história, aquilo ali. Porque ele pode passar 50 anos dentro de um pendrive, que eu não sei nem se vai ter. Mas, tipo assim, ele pode passar 50 anos aquele PDF, aquele e-book que existe há 50 anos. Não é a mesma coisa. Eu estou falando de sensações. Que uma coisa traz que a outra não traz. Viviane, eu acho que traz... Agora, esse exemplo que você deu do couro, aí já, assim, cai por terra um pouco do que eu disse agora. Mas, Viviane, eu acho que vai ter, assim, uma coisa íntima sua, porque, de repente, um livro que você leu, que você compartilhou com uma pessoa naquela época, num Kindle, por exemplo. Eu li com minha filha, com meu filho, com a minha mãe, eu li para minha mãe. Então vai depender da história, porque o que você está falando é uma coisa muito física, né? Porque você lembra onde comprou o livro? Eu comprei esse livro na livraria tal. Que hoje você compra na Amazon. Eu comprei na livraria tal, porque nós gostamos de ir para a livraria ainda, né? Não sei se no futuro vai... Mas enfim, aí eu comprei na livraria tal, aí você bota o teu nome, você bota a sua idade, o ano que aí você vai saber a sua sua idade. Ou que ganhou. Ou que ganhou de uma pessoa. Aí A você tem dedicatória. Gente, não tem comparação. Então, tem tudo isso que você não vai ter no Quando vem com a dedicatória, é lindo. Inclusive é engraçado. A gente tem que trazer um escritor mirim aqui também para ele dar... Porque eu acho que a gente está defendendo muito o impresso. Não, mas Porque é uma experiência nossa, querendo ou não. Mas eu defendo sempre isso. Eu digo assim, olha, nem a literatura em si, porque às vezes a pessoa, é alta literatura. Eu, quando faço curso de editor, geralmente eles falam muito sobre isso. Eles usam o termo alta literatura. Que a alta literatura aí não vende. A alta literatura não vende? Ou a alta literatura vende para um público específico? Alta literatura seria o quê? Os clássicos? Alguma escrita mais robusta? Os clássicos poderiam estar envolvidos nisso. Embora, assim, os clássicos hoje em dia, eles entraram no modelo escola, né? E aí eu vou contar uma história aqui interessante, né? As minhas filhas... A gente só gosta de histórias aqui. Ótimo. As minhas filhas chegaram para mim que elas gostavam muito de John Green, né? Como eu falei, né? E hoje elas são loucas por animes. Então eu compro coleções de animes para elas, porque eu quero que elas leiam, né? É anime que vocês gostam? Então vamos ler anime. Aí vez ou outra algum livro com algum tema de interesse. Por exemplo, teve um filme que elas gostaram muito, que é do Estúdio Ghibli, que elas são loucas, né? Por ele, né? E era... Como era o nome, meu Deus? O Castelo Animado, acho que é isso. Que é um filme que fez muito sucesso, né? E tal. E eu comprei o livro que deu origem à série. Eu disse, para vocês lerem, que é o livro que deu origem à série. Então, às vezes, como a gente ia muito para cinema, às vezes assistia um filme e disse, eu vou comprar o livro que deu origem. Como fosse uma forma de estimulá-las a ler. Mas não pode dizer, você tem que ler Machado de Assis. Mas aconteceu um dia da escola passar Machado de Assis para elas, né? E elas chegaram para mim, assim, com a cara até arrasadas. De que tava pecando, né, papai? Nós não gostamos de Machado de Assis. Aí eu respirei, assim, minha filha, mas por que você não gostou? Porque lógico, né? Tem motivo. Aí elas, assim, trouxeram o livro. Aí quando eu vi o livro, eu olhei, e eu sou editor também, né? Aí eu olhei e eu disse, minha filha, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu também detestaria. Por quê? O que aconteceu? Você sabe que as editoras adoram livros de domínio público, né? Porque não pagam ao autor. Né? Então isso é um ganho. O que eu pagarei para o autor, eu vou botar no bolso. Ou então vou poder vender o livro mais barato. E outra forma de vender barato é fazer um livro que seja com a qualidade editorial ruim.
Porque aí eu vou botar barato, a escola vai aceitar, porque é Machado de Assis, a professora não vai fazer questão de ver, porque é Machado de Assis. Vende em lote, né? E vende lote e tal, e tal. Aí o que acontece? Aí passaram esse livro. Esse livro foi justamente um livro, tanto que eu perguntei, é o livro tal, o livro tal? Não, não é não. Qual é o livro? Quando eles me trouxeram, eu vi que era um livro novo. Ixi. Não um livro novo do Machado de Assis, Uhum. mas um título novo. O que acontece? Pediram um professor para É selecionar... o que a gente chama de readaptados? Não. Tem outro É como nome? se fosse uma antologia, uma seleção de um professor. Um professor olhou os contos que ele achou na obra do Machado de Assis, que eram mais próprios para a escola, que as crianças poderiam entender. Questão da linguagem. A linguagem talvez mais simples, embora Machado de Assis é simples, né? Mas, enfim, né? Mais É de outra simples, né? época, então é mais simples. É. Então, fizeram esse livro. E esse livro, cara, a capa, eu não vou dizer o que é a capa agora, porque faz parte da história. Mas você vê que era um livro com capa plastificada, sem orelha, ou seja, tudo isso para ficar mais barato. A impressão péssima, o papel era um papel muito fino, que você via o outro lado, então a leitura já fica ruim, o livro quase sem margem. E se for marcar, passa para as Passa. páginas. tudinho. Horrível. E assim, e para piorar, o título terrível do livro, que é um conto do Machado de Assis, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um nome que não é um nome na língua portuguesa. E é esse e outros contos. E essa história é uma história que envolve aranha. É um temor de aranha, o cara encontra uma aranha. E aí o cara, como ele tá barato, né? Mandou o cara fazer, e o cara deve ter dito assim, aí essa história o que é? Foi ler aranha. Aí ele pegou uma caranguejeira e botou na capa do Meu livro. pai. Ou seja, o livro é asqueroso, até pela capa. É uma aranha, uma figura da aranha. O nome é difícil de falar Uhum. e o livro graficamente ruim. Assassinaram Ou Machado de seja, Assis, gente. aí vamos O que passar era esse para livro ser debate. atrativo para o jovem, acabou tendo. Repulsivo. Repulsivo. Quando você pega a capa do Harry Potter, aquele colorido, hot É. stamp, bonito. Tal, Cheio de tal. glitter. E olha que é barato, viu? A impressão que eles colocam do livro, que é as edições para a escola, são baratas. Mas existe um mínimo de pudor para dizer assim, não, a rede só vai no máximo até aqui. Né? Mas esse aí, eu disse assim, olha, tá aí. Então, isso é muito importante, como você apresenta a obra. E aí vem outro tipo de leitura muito interessante, que também é uma estratégia de leitura de escola. O professor fazer a leitura de um livro por partes com os seus alunos. Né? E aí vem um caso interessante que aconteceu comigo em 2005, que eu fui para um evento em Aracati, e ia ter uma leitura sobre Iracema. Uma professora, que é a professora Solange Kate, que ela foi fazer uma leitura de Iracema para um grupo de pessoas. A maior parte deles eram alunos, né? Era um grupo pequeno, inclusive. E ela perguntou, quem é que já leu Iracema? A maior parte não tinha lido. E aí ela foi ler trechos de Iracema. Leu trechos. Ela lia com eles, e aí essa coisa da leitura é muito interessante, né? Como você lê, como você imposta a voz, de você respeitar o ritmo do livro, você conhecer, porque isso é coisa do leitor. O leitor conhece, ele sabe a respiração do livro, não é ler, não sei o que, não, é você ler os verdes mares bravios da minha terra, né? Tem toda uma beleza, uma coisa, você lê a poesia, né? Aquela coisa. Então, assim, as pessoas ficaram ligadas. E ela explicando, gente, isso aqui que ela fala é porque antigamente era assim. É porque na tribo dela acontecia desse jeito. E as pessoas passaram a se interessar. Aí no final, ela diz assim, quem é que vai querer ler Iracema? E todo mundo queria. Ai, que legal. Não é nem uma leitura em si, é quase uma interpretação. É uma daquilo. mediação. É uma mediação. É uma mediação. Mas isso é tão Que interessante. cativa. Isso é tão interessante que eu tinha uma amiga minha que ela era mestre em letras ou mestranda em letras na época, acho que não sei se era mestranda em letras. E ela, inclusive, escritora, uma ótima escritora. E a gente teve uma conversa e tudo, e ela falando que não gostava do Afonso Romano de Santana. Não sei porquê. A gente estava conversando e falou de poesia. Eu não gosto de Afonso Romano de Santana. E eu disse, por quê? Eu disse, não sei, eu não gosto. Isso é possível, porque é uma coisa de voz. Né? Ninguém é obrigado a gostar. Todo mundo tem que gostar de Clarice Lispector. Todo mundo tem que gostar do Monteiro Lobato. Não. Existe uma voz que se aproxima do que você gosta, né? Sim. Eu gosto do Paulo Coelho. Agora eu desconfio, por exemplo, daquela pessoa que só lê aquele autor. É por complicado. É. Eu conheço muita gente que diz assim, eu só leio o Paulo Coelho. Então, aí eu muito só... partidarista também, né? Eu acho que existe uma pobreza leitora, né? Uma coisa assim que... Porque não por causa do Paulo Coelho. Não vou falar do Paulo Coelho, embora
Então são restrições. Mas, A questão não é essa, mas a né? É questão o é essa. exclusivismo. É você dizer, eu só leio isso. Eu só leio Augusto Cury. É. Então a pessoa fica sonhando Augusto Cury É. escrever. Se ele parar de escrever, acabou a literatura para ela, né? Acabou a vida leitora dela. A vida leitora É, dela. Então, isso aí complicado. realmente eu acho que as pessoas têm que experimentar. E eu digo isso pra mim também, né? Porque teve uma época que eu não lia de jeito nenhum autor estrangeiro. Eu só lia autores nacionais. Uhum. Não era nem língua portuguesa, era autores nacionais. E aí depois eu comecei a conhecer. E eu disse, rapaz, eu tava perdendo tempo. Tem muita gente boa fora. E que não sei por que eu tinha essa Nacionalismo restrição. literário. O aí, né? nacionalismo literário. Não sei por quê, mas enfim. Mas a gente se surpreende. E a literatura é para isso. É você descobrindo, você conhecendo, né? Você vendo. Engraçado que quando perguntam para mim, diz assim, Raimundo, qual é o livro? Eu me lembro que eu via muito isso no começo da minha carreira. Né? Qual é o livro que mais te marcou? Aí eu sempre dizia, olha, eu vou dizer um que me marcou muito. Mas não porque ele era o melhor livro, nem nada. Não era por conta disso, não. Era a melhor estética, nem nada. Mas porque marcou. Eu me lembro de uma emoção, que foi O Feijão e o Sonho. Qual é isso? O Feijão e o Sonho, de Origem Lessa. Aí, geralmente, eu notava que gerava uma decepção do entrevistador. Uhum. Que ele esperava que eu falasse de um russo, talvez, né? Clássico. Uhum. De uma pessoa assim, né? Cabeça e tal. E eu ouvi falar do Origem Lessa, que hoje não é sucesso. Mas durante muitos anos, até os anos 80, talvez 90, ele era um grande nome. O Feijão e o Sonho é um clássico. Inclusive, foi até novela da Globo, né? É mais ou menos sobre o quê? Um resumão, Pronto, resumão. Resumão. O que me fez, anos depois, porque eu li esse livro, acho que eu tinha uns 14 anos. Uhum. E eu me lembro que eu li, eu chorei muito, eu sofri muito com esse livro. E não sei porquê, me emocionou, me tocou, né? E anos depois eu fui refletir, porque é a história de um poeta que vai morar na cidade do interior. E as pessoas, quando ele chega, né? Naquela época, cidade do interior, isso, eu não sei se ele escreveu nos anos 70, não lembro se era 70 ou 60, e ele é um poeta, ou seja, o cara pobre de Marredecer, mas era um poeta, sabia escrever, né? Olha o poder da escrita, né? Uhum. Então, tal. E a moça, a Rosa, se apaixona por ele. Aí, mas começa o livro, ele casado com ela, e depois é um feedback, né? Uhum. Feedback não, é um flashback. Flashback. Mas no começo começa uma cena caseira dele acordando e ela metendo pau nele, esculhambando ele e brigando com os filhos, porque a mulher era super estressada porque era pobre. Porque a vida deles era um inferno, ela vivia devendo. Eles tinham uma escola onde ele dava aula, mas ela achava que ele não conquistava aluno, ele não segurava aluno. O aluno tal, que era filho de um coronel, ele não dava a menor bola, ele disse, mas é porque ele é fraco. E o aluno lá que estava de graça, que ele botava de graça alguns alunos, era muito, mas ele é um talento, então ele se esforçava, ela disse, você tem que se esforçar com o filho do coronel, você perder esse filho do coronel, e tal. Então ela reclamava que ele gastava dinheiro com besteira, ele comprou uma estatueta, ela mandou ele devolver, você vai devolver, mas não tem dinheiro para comprar isso não. Então assim, mostra o fracasso Vida real de um casal. da vida e da vida do escritor. Certo. Tanto que uma passagem que eu achei muito interessante... assim, te emocionou, você chorou, você tinha 14 anos. E mesmo assim, foi ser escritor. E nem eu imaginava um dia que eu ia estar na pele do escritor, né? Então. E aí, uma coisa interessante é que tinha essa Rosa, ela tinha uma irmã. E a irmã namorava um boiadeiro, analfabeto. Só que o cara era um trabalhador, né, tal. E o cara é rica. E aí acontecia muito da irmã falar para outra mal do marido. Aí ela dizia assim, mas seu marido é um poeta, é um escritor. Ela dizia assim, antes não fosse. Eu prefiro o seu marido, que não sabe ler nem escrever, mas é sucesso, né? Meu Deus do céu. Então era essa a pegada. Aí depois mostra a vida, ele começa a melhorar e tal, ele começa a ser reconhecido já na maturidade, ele ser reconhecido. Aí daqui a pouco surgem os novos que começam a querer derrubá-lo porque ele é antigo. Tudo que acontece na literatura até hoje. Né? E eu digo assim, engraçado, eu tenho me emocionado com isso, né? Mas geralmente quando eu falo, hoje em dia, Origem Lessa não é mais conhecido, mas foi um grande nome da literatura brasileira. Né?
Raimundo, em relação agora entrando mais nos teus livros, você, o Raimundo escritor, a gente já falou do Raimundo fisioterapeuta, o Pouco, Raimundo, mas um falamos. pouco, né? A gente falou do Raimundo se encantando com a literatura, passou pelos quadrinhos e tal, mas vamos chegar no Raimundo escritor. Hoje você lembra assim de cabeça quantos livros você já escreveu? Eu toda vez era pra contar, sabe? Porque as pessoas me perguntam, eu nunca sei. Mas assim, eu acho que publicações que eu fiz, minhas mesmo, assim, acho que já tem umas 12 ou 14. 12, Ou 14, né? é uma coisa assim. Agora, eu tenho muito apreço, porque assim, eu publico muito material, às vezes, de projetos, ensaios, ou biografias, livro que eu sou contratado para escrever, né, por encomenda, falando sobre Fortaleza, ou falando sobre um tema histórico, correu desse que eu gosto muito de pesquisar, eu tenho esse lado historiador. Você faz muito aquela Forte. questão de coordenação ou organização, que se chama? Eu Organização de também livro, né? faço isso, mas eu escrevo livros, né? Já escrevi vários ensaios sobre várias pessoas, né? E tal, porque eu gosto dessa coisa da pesquisa, da literatura, principalmente da literatura cearense. Mas assim, eu levo muito em consideração, dentro do contexto, não desprezando o que eu publiquei de literatura infantil e tal, mas assim, eu levo muito em consideração os 4 livros que eu escrevi de ficção, que eu não vou dizer que é para adulto não, porque pode ser lido por um adolescente tranquilamente, né? Que foi o meu primeiro, 2005, de 2005, que foi o romance Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, que foi ganhador do edital da Secult, o primeiro edital da Secult que aconteceu aqui no Ceará. Depois eu publiquei um livro de contos, que foi o Zacangapebas, que ele ganhou o prêmio da Academia Cearense de Letras, que é o Osmundo Pontes, e ganhou também o edital de incentivo da Secult For, né? E foi publicado depois disso. Depois teve a Crônicas Absurdas de Segunda, Que esse é um clássico, que né? tá virando um clássico, que é um livro de crônicas que eu publiquei no jornal O Povo, que eu acho muito interessante, assim, modéstia à parte, né? Porque a ideia, né? Porque é um livro que eu me encontro com cronistas de Fortaleza, falando sobre Fortaleza, usando situações reais e com um absurdo, uma situação absurda, né? Por exemplo, houve a reforma da casa de José de Alencar e eu pego um ônibus Antônio Bezerra Messejana e eu encontro no ônibus o Zé de Alencar com a mochila nas costas, indo para casa dele para ver como é que foi a reforma. E a gente fica conversando sobre a crônica e tudo mais. Então tem essas Inclusive, coisas, a né? capa desse livro é aquele que é um monte de caricatura deles, inclusive a tua lá também, né? É muito massa a capa desse livro. A capa é belíssima, né? Acho que ajuda muito, né? Porque as ilustrações são do Valber Benevides, que é um dos maiores caricaturistas que tem aqui no Ceará, né? E eu via muito o painel do Caisbar, o famoso painel do Caisbar, e eu dizia tão lindo, eu disse, puxa, um dia eu queria que ele fizesse a caricatura minha. E ele fez para essa capa do meu livro, junto com os personagens, né? As situações eram absurdas, do Crônicas Absurdas, né, de segunda. São situações absurdas, o Ayrton Monte que vira barata, eu conversando com a estátua da Raquel, então aparece a estátua da Raquel de Queiroz, né? O Jorge Pinheiro vestido assim, um pequeno príncipe. Então a gente tem um bocado de situações assim, engraçadas, absurdas. E que esse livro foi um trabalho de pesquisa imenso, porque para poder fazer esse livro eu tive que ler muitos livros de autores cearenses, foi onde eu mais aprendi. E esse livro foi também ganhador do edital da Secult, né? O edital de incentivo às artes da Secult, e foi finalista do Prêmio Jabuti. Então, para mim, foi, independente de eu não ter ganhado o Prêmio Jabuti, ele foi finalista, mas imaginar que passou pela mão da comissão essa história de vários personagens que só são conhecidos por nós, né? Que são os autores cearenses, Alcides Pinto, Nilton Maciel, Nacélio Lima Verde, o Lustosa da Costa, Moreira Campos, tem vários. É um livro que eu falo de muita gente, Aldífax Rios, Antônio Salles, Santos de Azevedo, enfim. E no final foi o Quando Amor é de Graça, que também foi ganhador do edital da Secult, que foi o último, que também é um livro de crônicas, mas é um livro de crônicas mais intimista. E eu fiz sem querer, porque eu acabei reunindo as crônicas que não eram aquelas que tinham personagens e tal, e eu as reuni. Só que de fato elas são mais intimistas, porque eu falo da minha mãe, falo do meu pai, falo dos meus filhos, falo de coisas que aconteceram comigo, e tudo o que eu penso da vida. E às vezes as pessoas... Histórias reais, então.
Não são histórias reais. Aham. Mas assim, é crônica. Crônica é sempre Aham. ficção, né? Mesmo Sim. que baseado em Em situações alguma coisa. reais, né? Mesmo que eu fale de uma situação real, fale da minha mãe, né? Que eu tô mentindo sobre minha mãe. Aham. Mas tem sempre aquela... Mas né, é mais pegada. inspiração do que descrição, né? Você se inspira É, naquilo que isso, e isso. aí vem a arte, tipo assim. E aí as pessoas que leram, muitas vezes chegam pra mim e elas chegam assim, eu noto que é engraçado, é um livro que aproximou as pessoas de mim, porque é um livro que sou eu mesmo. Esse aí sou eu. Então as pessoas chegam e dizem assim, mas Raimundo, é tipo assim, botei na calçada meu álbum de retratos, né? As pessoas olham e dizem assim, Identificação, né? porque realmente é um livro que eu falo mais de mim. E eu não tinha essa intenção. Acabou que foi, né? Ficou lá. Então, Mas assim, eu acho que quando a gente escreve, né, Raimundo, a gente tem uma intenção, mas isso se transforma de uma forma que o próprio escritor ele não tem nem controle disso. às Você vezes, não tem essa sensação? Às vezes virou outra coisa, né? Cadeiras na Calçada, quando eu escrevi, não pensava em literatura, nem conhecia ninguém. A minha ideia era fazer um livro falando sobre a importância do patrimônio. Porque derrubaram a casa, e tinha uma casa muito bonita ali na Guilherme Rocha, Itapuca Vila, que na época do colégio eu vinha no ônibus do lado do sol para poder olhar para aquela casa. É tipo uma namorada, aquela coisa linda que eu olhava assim, quero passar para poder ver, né? Então eu fazia isso com essa casa. É muito romântico, né, não, um cabo desse? E essa casa foi derrubada. E aí, quando derrubaram, eu disse, meu Deus, eu vou escrever um livro sobre isso. Aí me veio na cabeça, um conto ano passado. Pronto. E eu guardei isso. Na minha adolescência, até os 38 anos, quando eu lancei esse livro. Ou seja, ficou muito tempo. Eu só parei para fazer esse livro porque foi uma época que eu estava numa crise, assim. Eu tinha deixado uns trabalhos e tudo, e eu estava sem fazer nada. Eu não queria não fazer nada. Então eu disse, o que é que eu vou fazer? Aquele livro, um conto no passado que eu disse que eu escrevi. Só que quando eu escrevi, ele se tornou outra coisa. E aí eu olhei, veio o nome Cadeiras na Calçada. Mas como eu sou muito fiel, eu disse, não, eu vou manter esse um conto no passado, que ele sustentou durante esses anos todos. Aí ficou um conto no passado, Cadeiras na Calçada, que é um romance que se passa no início do século XX, mas que o principal personagem é a cidade de Fortaleza. Legal. Tudo invoca a cidade de Fortaleza. Muito legal. bom. Raimundo, diferente de um projeto, de um processo assim, descritivo, por exemplo, um historiador, certo que ele tem a mão dele ali na obra dele. Mas, por exemplo, um jornalista, um historiador e tal, eles vão mais para descrição do fato. A gente, quando vai para a literatura, como até você já falou, tem uma inspiração em uma história, pode ter ou não, mas, por exemplo, nesse exemplo que você deu, tinha uma inspiração numa história, mas vem muito de um processo criativo teu, como autor. Como é que você, assim, de onde é que vem essa tua inspiração criativa? Como foi que se formou essa criatividade Raimundo Netiana? Porque, Adorei. ó, só para o nosso ouvinte entender, quem inclusive deu o nome do podcast Sim. Insinuar foi o Raimundo Neto, Exato. certo? Aí eu queria saber, Raimundo, como é que é esse teu desenvolvimento? Ah, não, eu nasci com isso, eu sou assim, ou eu desenvolvo... acordo assim, tomando do um nada café, eu tô aqui, ó. aí vem. Ou então isso foi construído. Como foi esse processo para você? Olha, eu acho que para todo mundo é construído. Para todo mundo que leva a sério o que escreve, né? Sim. Porque tem gente que diz assim, cara, tu acredita que eu escrevi esse poema? De uma vez eu estava assim num restaurante, peguei o guardanapo, escrevi e publiquei. Eu digo assim, isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você pode até acertar. Acontece, né? Pode acontecer. Mas a pessoa que tem responsabilidade com a literatura, ele lê, ele relê, ele pega, ele apaga, ele cria uma solução, ele cria outra. É um processo. É um processo isso aí, né? Que você É um tem que fazer. lapidar daquela... Por quê? Porque você quer fazer o melhor naquilo, né? Aham. Quando você faz nesse ímpeto, geralmente não existe isso, né? Então, não é o seu melhor. Eu, pelo menos, fico com raiva quando eu tenho que publicar uma coisa, porque eu tenho um compromisso com o jornal, né? Eu tenho que publicar até sexta-feira, eu tenho que entregar. Na semana que vai sair, né? E aí eu digo assim, cara, eu gosto de escrever com tempo,
deixar a ideia ali, aí eu escrevo, olho de novo, troco as palavras, nessa palavra eu tô usando demais, vou trocar essa aqui, vou trocar essa aqui, esse aqui eu... O nome dos personagens que eu acho criativo. O nome do personagem. Nossa, cada nome que ele coloca é muito criativo. Porque às vezes eu fico ligando. Agora, uma coisa, isso faz parte do projeto, né? Tipo assim, eu já imagino que o nome tem que ter a ver com a ação ou com a história. E às vezes dá certo. Mas espera aí, a gente que é colega do Raimundo, né? E a gente convive muito com ele. Eu já observei que, falando de processo criativo, ele é assim, a gente está aqui conversando, ele gostei desse nome. Aí ele anota. É como se ele ficasse 24 horas... Com a antena ligada. Com uma coisa, né? Com a anteninha assim, sempre ligada, sabendo que aquilo tudo pode ser produzido e construído e se transformar em alguma coisa lá na frente. Né? Mas isso é todo mundo, né? Assim, a pessoa não, que Raimundo, cria... menos. Não, assim, as pessoas que criam, por exemplo, você gosta de escrever, né? Você gosta de escrever, você sabe que você vai escrever amanhã, depois de amanhã. Entendi. Não sei quando é que vai ser, mas eu vou escrever. Então, você tem aquele toque, né? Que você olha, você ouve uma história. Ah, essa história aqui é boa, essa história dá um conto. Ah, essa história aqui dá uma crônica. Já escutei muito o Raimundo dizer isso. Dá uma crônica. Ou então um nome, uma história da cidade. Ai, rapaz, isso eu vou usar no meu personagem, né? Verdade. Teve um dia desse que a Lilian chegou pra mim e falou assim, ai, que fulano, como é o nome dele? Do motorista do Uber. Azarias. Cara, esse nome é fantástico. Um Azarias é um cara que tem muita sorte. Aí eu já imaginei. Dá esse trocadilho, né? Então, é essa pegada, né? Que você acaba tendo, assim. Mas, assim, a inspiração, ela é boa. Você precisa ter inspiração. Eu tenho inspiração em qualquer lugar. Então, assim, por exemplo, eu escrevi um conto de um cara que ele estava doido por uma relação. Ele tinha saído de uma relação... E com a menina, e ele estava muito triste, e ele passou no local e encontrou um álbum no meio da rua, assim, jogado assim num poste, e ele pega esse álbum e vê que é um álbum de fotografias que uma mulher fez para o namorado ou para o marido, nem me lembro, para o namorado, marido, onde ela guardou tudo da vida deles, né? Então quem lia esse álbum conhecia tudo, A história e ele pegou, achou, puxa, é um tesouro, né? Ou seja, a pessoa jogou fora porque deve ter acontecido algum rompimento, né? Como houve o dele, ele tinha acabado de romper também, e ele pegou esse álbum pra ele, e ele se apaixonou pela menina. Meu pai. Por essa moça, né? E ele se apaixonou por ela e começou a procurá-la, buscá-la, e daqui a pouco convive com ela e tudo, tá? E aí ele começa, ele tem vantagem, porque ele sabe muita informação dela, né? E tal, até um ponto que ela chega e quer acabar o relacionamento, e ele chega, mas deixa eu mostrar só uma coisa pra você. E aí o leitor fica, né? Assim, ele vai mostrar o álbum, né, dela, né, e tal. Vai revelar. E ele não faz isso. Ele construiu o mesmo álbum pra ele. Aí quando ela vê aquilo, ela olha e diz assim, você é minha alma gêmea. Ai, Raimundo de Deus. Aí eu vou te dizer... Sendo que ele já tinha esse conhecimento prévio, ela não sabia. Tudo, e ele não ia mostrar, porque esse é o segredo dele. Porque se mostrasse, ela... O quê? Deve ser louco, você é maluco. Mas o que é mais interessante, esse álbum eu encontrei. Eu indo pra academia de madrugada, eu encontrei num poste esse álbum azul, que era justamente fotos e essas lembranças. Aí... Isso, pra mim, já é essa inspiração. Rapaz, isso aqui dá uma história. Aí eu saio andando que legal. E a história vai se formando. Agora, o que acontece... E fica aí no ar se ele fez isso ou não, né? Vamos deixar por... eu fiz, já foi publicado no jornal. Não, ele quer saber se você fez. Se você fez isso com uma pessoa e tal. Não fiz, não. Fica aí no ar, não vamos responder. A única coisa foi encontrar esse álbum. Eu nem peguei nem nada, né? Olha só. Mas aí assim, aí o que é interessante, né? Que as pessoas falam assim, desse fecho foi muito bacana, não sei o que e tal. Eu digo assim, olha, geralmente eu escrevo, tem uma fragilidade no trabalho que ao mesmo tempo é um exercício. Eu tenho 3.200 caracteres para escrever, é pouco. Para contar uma história, começo, meio e fim, é pouco. Mas eu tenho feito isso, e é um esforço desgraçado. Pra você contar uma história que seja interessante, né, no tempo. E assim, mas aí eu tenho que terminar, né? Então eu fico doidinho que eu digo, aí eu vou terminar. E como é que eu vou terminar? Geralmente eu penso assim, o que vem primeiro eu não boto. Ou seja, eu poderia dizer, não, ele vai mostrar o álbum dela. Eu digo, não, mas ele não tem sentido assim tal. O óbvio, eu tento evitar. Aí eu coloco alguma coisa que é o não. É aquela coisa que não faria. Aquela coisa que não faria. Por que, ouvinte? Porque aqui a gente descobriu que o Raimundo é o quê? Do contra. Não. Mas é porque realmente assim, é interessante, é um exercício de criatividade. Mas olha, muitas das crônicas que eu já li sua, geralmente eu saio com raiva.
Quando eu termino de ler, por conta do bendito desfecho que ele dá. Porque justamente a gente espera uma coisa, aí no final é outra coisa completamente isso é o encanto do roteiro, né? Mas tem isso é legal, a surpresa, né? É. Você surpreender é bom, porque é chato quando você diz assim, eu já sei o que vai acontecer, né? Já sei igual que... num filme. Final... Quando a gente já vai e diz que... Eu assisto muito filme com a Deilane, ou série. Ela fica assim, ó. Se acontecer isso aqui, a mulher vai fazer aquilo ali. Aí acontece. Não, mas é claro que essa menina vai se perder aí nesse meio. Aí a menina se perde. Isso é muito chato. Você saber... O que já vai acontecer. O que vai acontecer. A previsibilidade. A previsibilidade é muito chato. O legal de qualquer arte, né? Seja filme, seja até música, livro, sei lá o que for. Tava tudo indo para aquele caminho e do nada tem um desfecho diferente. Isso é muito massa. E você sabe, Joel, assim, eu tenho projetos literários. Por exemplo, quando eu fiz o Crônicas Absurdas de Segunda, eu não tenho certeza se esse livro vai sair, né? Eu não tinha certeza se esse livro ia sair. Uhum. Mas assim, eu imaginei, o que eu vou fazer? Eu vou contar história, crônicas, ou seja, crônica por quê? Porque a narrativa vai ter aquela pegada da crônica. Uhum. E para ficar mais parecido, sou eu sempre o personagem principal. Sou eu andando na rua, chegando na praça, indo para tal lugar. Encontrando alguém. E aí eu vou encontrar esse alguém, que esse alguém pode ser alguém vivo ou alguém morto, mas é um cronista de Fortaleza, falando sobre alguma coisa de Fortaleza. Então eu lia os livros da pessoa, pegava várias falas da pessoa, situações, bacana, características, né? Vozes e tal, e eu jogava nessa situação. Tá acontecendo uma situação X, como o Zé Alcides Pinto. O Zé Alcides Pinto, ele tem a famosa história do dragão, né? O dragão que vai sair de Sobral, não sei o que, a profecia e tal. Então teve uma época aqui que estava acontecendo chuva demais e o pessoal se assustava porque era os... Que época? Uma época recente? Que não para de chover aqui em Fortaleza. Pois foi uma época de chuva. Aí nessa época eu estava vendo o terremoto em Sobral, saía nos jornais, terremoto em Sobral. E estava acontecendo muita chuva e teve uma noite famosa aqui, que foi assim, eram uns trovões e que parecia assim que você estava caindo umas latas no telhado. Era uma coisa muito louca, o pessoal assustado no outro dia. Você ouviu aquilo a noite passada e tal, aquela coisa, e uma chuva muito forte. Então, os personagens do Crônicas, geralmente eu dava a característica do autor. Se o autor fosse lírico, eu contava uma história mais lírica. Se o autor fosse fantástico, de temas fantásticos, como o Zé Alcides, eu fazia a coisa mais fantástica. Então, eu conto que estou no centro da cidade, na hora da chuva, aí a catedral, que nossa catedral é neogótica, e estão lá as prostitutas com os demônios ali em torno da catedral, e não sei o quê, e aquela chuvarada e tal. Aí eu conto dessa noite que aconteceu essa coisa e tal, né? Porque é na época. Então, tudo isso é crônica até então, né? Tirando a fantasia dos demônios. E aí eu digo que eu descobri o que estava acontecendo. É que o dragão de Sobral, por isso que estava tendo terremoto, ele saiu da terra. Ai, Jesus. E esse dragão veio para Fortaleza. E ele estava aqui em Fortaleza, tinham derrubado umas casas lá na Justina de Serpa, umas casas antigas, e eu falei que ele estava mal acostumado com voo, e saiu derrubando com as asas lá as casas, porque essas casas amanheceram derrubadas, e que aqueles relâmpagos, era o dragão jogando fogo, né? Então eu fiz toda uma viagem em cima disso aí, né? E tal. E que eles estavam fazendo um trabalho de restauração ali da igreja do Rosário dos Pretos, e aí encontraram as ossadas indígenas. Aí eu falo que no meio da chuva eu vendo lá as ossadas indígenas descendo a Praça dos Leões, em direção ao mar, e o pessoal, como o mundo fosse acabar, todo mundo correndo, aquela coisa toda. E tal. Aí de repente aparece o Zé Alcides. O Zé Alcides chega, pega uma tampa de lata de lixo, aí o raio que caiu no chão, meio desanimado, né? Ficou preso, ele pega o raio e se joga contra o dragão para lutar contra o dragão, e ele vence o dragão urinando em cima dele. Né? Aí o dragão é acabado e ele cai no chão e a moça vai recebê-lo, porque ele era, né, meio tarado. E a moça vem recebê-lo e ele todo lá assim, lânguido pra mocinha. Então, ou seja, a crônica acaba virando um conto fantástico, né? Então, tinha muitas essas características. Mas me forçava a pesquisar, e isso eu achava legal. Não me lembro mais o que eu estava falando antes disso, né? Não, muito legal. Era o processo criativo que a gente estava falando. Inclusive, por conta dessas suas pesquisas, tu tem muita bagagem de história do Ceará, né, Raimundo? Eu gosto.
Inclusive, eu até vou falar contigo depois pra gente fazer um episódio sobre as crônicas absurdas do Ceará. Pra gente contar. Bode ioiô aqui, pro pessoal saber. Essa do dragão. Sei lá, aquela história ali da Praça do Ferreira, que tem muita Passeio coisa. público Passeio também. público. Tem muita coisa interessante em Fortaleza, né? Dia que o sol foi vaiado aqui. Acho que dá um episódio muito legal. Vamos conversar sobre isso depois. Mas eu não sei se tu lembra, Raimundo, no processo de criação do nome do episódio Insinuar. Do nome do podcast. Nome do podcast, desculpa. Tu lembra mais ou menos o que tu tinha em mente? Qual foi a proposta? Não lembro, não. Eu lembro um pouquinho como foi, porque a gente tinha algumas ideias. Foi até naquela sala onde eu ficava. Aí ele estava lá sentado. Eu digo, a gente estava pensando. E ele começou a escrever. Né? Ensino. Aí, rádio. Então não era um nome que tu tinha guardado. Foi na cena ali na hora. Foi na hora. Aí ele pegou e escreveu Ensinoar. Que eu achei legal porque fazia as coisas de insinuar, né? De insinuação também. De insinuação também. Na hora a gente... Aí a insinuar, né? E tal. Muito legal. Ainda bem que tá aí, né? Que tem muito a ver, né? Que é ensino no ar, tem, enfim, insinuação. Porque, inclusive, na época, assim que a gente foi começar, eu fui atrás de ver o que significava mesmo insinuar. De insinuação, né? E uma das traduções, não, um dos significados, né, das definições é colocar na cabeça de outra pessoa alguma mensagem, entendeu? Exatamente. E isso é muito que a gente tem tudo a ver. E a ideia gente passa essa mesmo, na cabeça de você insinuar aquilo que você tá falando, né? Mas só que, logicamente, é mais implícito, né? Exatamente. Mas... E aí cai também na questão de que você estava falando, aí voltando bem no comecinho, no meio do nosso episódio aqui, o que você falou sobre que as pessoas lhe perguntam, né, se o livro vai acabar. Querendo ou não, insinuar é uma ramificação do rádio, né? Um programa de rádio que hoje está na internet, vai indo esse insinuar, vai indo nas ondas, né? Vai se propagando e vai resgatando uma coisa que já era feita antes, mas também vai nesse outro progresso formato. em outro formato. Eu acho a coisa mais inteligente, que é a coisa que a gente está falando do livro, né? Porque, assim, o rádio, há muito tempo o pessoal fala que o rádio vai acabar, e o rádio não acaba nunca. Não acaba nunca. O podcast, na realidade, ele tem toda essa bagagem da história do rádio, né? A influência, aí o pessoal né? fala como se fosse uma coisa nova, não é. Mas é uma cultura que, de repente, agora está desenvolvendo. Hoje já existe, você vai falar, fulano é podcaster. Né? Aí já Antes era radialista. Já tem pessoas... Tinha que ter aquelas vozes assim, né? E antes disso era o speaker. Né? Antes disso, o radialista eram os speakers, que eram justamente esses narradores, locutores de rádio. Né? Então, assim, só muda o nome, assim, uma coisa, mas no final da história, a tecnologia que a gente trabalha, por exemplo, isso aqui é muito parecido com um programa de rádio, né, que a gente está fazendo aqui. Né? Então, assim, ou seja, as coisas não acabam. Por isso que eu acho estranho, mas eu entendo que é pelo lado do consumismo que o capitalismo exige. É você hoje dizer assim, não pode sobreviver o DVD com o streaming, por exemplo, né? Que eu vejo gente jovem chegar para mim e dizer assim, não tem por que ter uma locadora de vídeo, de DVD, por quê? Porque você hoje tem os streams. Como se os streams nos garantissem que nós vamos encontrar tudo que a gente quer e que vai estar lá. E não vai estar. Não vai. E que você vê a Distrivídeo, que na época tinha os DVDs aqui, os vídeos, aí você queria uma coisa, eu quero um filme nacional, eles tinham vários, eu quero um filme, e você comprava, ou você alugava. Né? Então tinha isso. Aí hoje não, hoje você não tem nada. Na realidade, a ideia toda é assim, é o mercado. Qual é a forma agora que a gente pode captar grana? Assinaturas. É o grande barato, assinaturas. Então o cara paga assinatura para tudo. No final, como nós estamos hoje as casas mais reduzidas, porque nós não podemos ter tudo isso em casa, daqui a pouco nós não vamos ter mais livros, já existe, né, uns streamers de livros, não vamos ter mais livros, não vamos ter mais DVDs e filmes em casa, não vamos ter mais discos em casa. Inclusive a Viviane, quando falando dessa coisa do livro, dessa coisa da dedicatória, essas coisas, aconteceu logo que acabaram os LPs, né? As pessoas, mas o LP tinha toda a história também que você guardava, né? Era a mesma coisa do livro, né? Que era dedicatório e tal. Tem gente que adora, inclusive, comprar LP em sebo quando tem dedicatória romântica pra você, meu amor, 15 anos de casamento, não sei o que, tem gente que coleciona essas coisas. Não, gente, não, vamos combinar. Tudo bem que eu sou de outra geração, mas vamos combinar. Tô falando dos LPs, e aí você falando dos autógrafos e tudo.
E aí eu lembrei dos CDs. Né? Mesmo com a chegada dos CDs, eu lembro que teve um show do Pato Fu aqui em Fortaleza, eu tinha todos os CDs. Levei todos os encartes, eu tenho todos os CDs autografados. Gente, um Spotify não vai me deixar a Fernanda Takai autografar lá a música nova. Isso me dói o coração. Você vai ter que pedir a Fernanda Takai para poder fazer isso no guardanapo. Ai, Senhor. Não, que por sinal, desculpa, nada a ver, mas lembrei agora. Essa banda, Pato Fu, não sei se todo mundo conhece, era tão interessante porque eles são extremamente tecnológicos. Né? Inclusive, é uma banda pequena, onde o cabeça, que é o John, ele faz tudo muito em mesas com efeitos especiais. É impressionante. E a gente trocava cartas. Eu acho que foi na década de 90. Foi na década de 90 que eles... Não, deve ter sido 60. Não, Raimundo, juro por Deus. Eles mandavam cartas para os fãs e eu adorava. Já existia e-mail na época, mas a gente trocava cartas. Eu ficava impressionada, porque, assim, o que é que eu estou querendo dizer? A gente fala muito de tecnologias digitais, como o Raimundo disse, livro é uma tecnologia maravilhosa, por sinal. Mas elas podem sobreviver juntas, né? Que eu acho que você tocou isso aqui, né? Elas podem sobreviver. O Kindle pode sobreviver, o livro pode sobreviver. Eu acho que é a forma como a gente manuseia, assim, como a pessoa consome mesmo, como você estava falando. Eu tenho, por exemplo, uma das últimas aquisições que eu fiz foi, em termos de DVD, foi a coleção completa do Chaplin. Coleção completa do Chaplin. Eu tô lá em casa e agora os notebooks vêm sem tudo, você tem que comprar externo, né? O HD externo. Na realidade é o leitor, HD, né? Não, é o leitor de DVD ou de CD, né? DVD o leitor. Player, né? No leitor. Mas assim, eu digo assim, mas como é que desperdiça todo esse material que foi feito, né? Eu tenho quantos? E tudo novo, e tudo que se eu botar daqui a 5 anos, 6 anos vai funcionar. Vai. E não existe, nós abrimos mão disso porque nós queremos criar outra coisa para poder... Enfim, mas é o consumismo, né? Esse é o tal do capitalismo selvagem, né? É verdade. E aí, Raimundo, pra gente já caminhar pro final do nosso episódio de hoje, eu queria que a gente concluísse nosso papo com algumas dicas que você possa dar para o nosso ouvinte em relação ao estímulo mesmo pela leitura. Como é que, por exemplo, os professores podem lidar melhor assim, com a leitura, com seus alunos? Como é que os pais podem estimular isso aos seus filhos? Pela tua experiência, o que você viu que deu certo, que você foi vendo assim, experiências bacanas, iniciativas legais quanto a esse estímulo pela leitura? Em relação a essa coisa da mediação de leitura, digamos assim, que esse é o papel do pai, da mãe, do professor, para qualquer pessoa, né? Não só para os alunos ou os filhos. Ou filhos. Né? Nós temos, inclusive, um curso na UANI, que é o curso Formação de Mediadores de Leitura, que eu acho que é uma fonte riquíssima de informação para você fazer esse tipo de mediação de qualquer tipo, né? Ou você fazer, porque hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um mundo onde estamos aproximando a ter mais idosos, né? Aqui no Brasil está sendo um fenômeno, né? A longevidade, que muita gente não está preocupada com isso. Então, de repente, pessoas que queiram assim, eu quero trabalhar num asilo de idosos, ou então em grupos de idosos, levando a leitura, casa de repouso, levando a leitura e tudo para poder manter a cabeça deles funcionando e tudo mais, ou então fazer para crianças, né? Existe uma grande gama de trabalho que pode ser feito em bibliotecas comunitárias que estão surgindo aí, graças a Deus, né? Enfim, clubes de leitura. Então, esse curso de formação de mediadores de leitura, que é ofertado pela UANI, inclusive por um preço bem super camarada, né? Acessível. Cursos.fdr.org.br, eu acho que seria uma ótima indicação. Mas, via de regra, assim, professor, pai, mãe, seja quem for, para conseguir resultado, tem que ser leitor. Em primeiro lugar, né? Não adianta você chegar assim, eu estou assistindo a novela, assistindo aqui, como é aquele MMA, e eu chegar e querer que o meu filho vá ler. Não rola, não vai acontecer, não. O Rubem Alves dizia, né? Quer estimular alguém a ler? Leia. Como é que a gente estimula alguém a ler? Lendo, né? As crianças, principalmente, elas gostam de fazer o que os pais fazem, né? Tanto que as crianças se estimulam quando o pai vem brincar com eles, né? A mãe vem brincar com eles gostam disso. E a leitura, ela pode ser uma boa brincadeira, né? Se ela é bem feita, né? Se ela é bem feita,
Ela é uma boa... E aí sim, aí os pais têm que saber ler, porque se eles não souberem ler, Serem leitores, né? aí vai ser ruim, porque é aquela E coisa quando que eu ele tava fala falando. ler, pessoal, não é o alfabetizado, não. Não. Não é nesse sentido, né? É você ter toda aquela sensibilidade de Isso. fazer a leitura, às vezes deixar o suspense. É. Aí tem várias, você encontra na internet várias dicas, né? Então, Sim. por exemplo, você está com sua criança, ela for muito pequena, ela não sabe ler, mas ela mudar a página, ela está fazendo isso, ela está vendo as ilustrações. Fazer a leitura da ilustração ela com faz a leitura criança, da né? ilustração. Olha aí, tá vendo não sei o quê. Até aí, a parte, digamos, dramática da coisa, né? Que eu vou estar aqui, olha, o lobo falou não sei o quê. Então essa mudança de voz, né? Então tem todo um processo. Porque você fazer uma leitura de qualquer jeito, meu amigo, não rola. Então essa aí, dentro de casa, é a maior dentro de casa e nas escolas, né? Aí nas escolas, essas leituras compartilhadas, criação de clube de leitura, a empolgação do professor, a inspiração do professor, né? Que é o professor leitor, a criação de bibliotecas, levá-los para as bibliotecas escolares, para fazer trabalhos, de repente adaptações para o teatro, né? Releituras, transposição do livro, da história para os quadrinhos, né? Que força a esse aluno procurar interpretar aquilo para poder desenvolver de outra forma, né? Que é o potencial criativo também. Então, existem várias formas aqui, não daria nem para enumerar. Não ser preconceituoso. Você tem que ler Machado de Assis, porque esse outro aí e tal. Não. É importante que ele esteja habituado com a leitura, né? Habituado. O primeiro passo, né? É importante que ele leia, é isso? Que ele leia. Porque às vezes a pessoa fala assim, é importante criar o hábito da leitura. Faz tempo que o pessoal não usa isso, né? É criar o gosto pela leitura. Não é o hábito. Tá. O hábito é mecânico. O gosto vai mais além, é a essência. Aí eu gosto de ler. Porque quando você gosta de ler, é incrível. Onde você vai, você lê. Se você estiver no elevador, você está lendo a mensagem do síndico. Porque você não quer ficar parado, você quer ficar lendo. É um panfleto que lhe entrega, você pega e vai ler. É um mesmo olhar que não bem lhe curioso, interessa. né? Que você desenvolve, né? Exatamente. Você passa a estar sempre lendo. E a melhor forma de escrever é ler. Eu, pelo menos, já que você estava falando de inspiração, quando eu começo a ler literatura, eu fico com a vontade doida de escrever. E às vezes é baseado até no que eu tô lendo. É a mesma história. Ele conta a história e eu digo assim, rapaz, mas podia ser assim, podia ser assado. Ou então isso aqui, essa pegadazinha, um nome, né? Uma situação, tudo isso. Aí você fica com vontade de escrever, né? Não que escrever seja mais importante, publicar muito menos, né? Eu preciso publicar. Não, eu posso publicar, se eu achar que devo. Mas a escrita, o poder do imaginário, da criação, essa coisa de você estar se expressando, isso é bom demais. E eu falo muito para minhas filhas. Eu digo assim, minhas filhas, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente não sabe não, mas ler e escrever é um poder. É sim. Você chega num lugar onde você sabe ler e escrever, você faz um mundo. Porque muitas vezes a pessoa pode ser boa em matemática, geografia, não sei o quê, economia, finanças e tal, e às vezes não sabe escrever uma frase. Sim. Né? E você trabalhando em qualquer, por exemplo, no audiovisual e tal, você vai precisar da linguagem, você vai precisar da escrita, saber ler, saber escrever, você se expressa melhor, você tem um vocabulário melhor, você chega nos lugares, Articula melhor as ideias, né? Articula melhor as ideias. As pessoas querem falar com você porque você tem conteúdo, né? Porque você lê, você tem história. Agora, pode acontecer, né? Aconteceu uma vez que eu fui numa festa de aniversário e tava todo mundo bebendo, todo mundo querendo ficar bêbado, se agarrando, pulando na piscina, loucura. E eu cheguei lá, tinha um cara que é historiador. Aí o cara tava do meu lado. Ele começou a conversar. E ele pesquisa o modernismo, pesquisa, inclusive Demócrito Rocha, né? Então a gente conversando. Quando ele foi embora, ele disse assim, Raimundo Neto, essa festa valeu, viu? Porque eu não encontro ninguém pra conversar sobre esse assunto. Ninguém quer saber disso, né? Modernismo, falar da... Ainda mais na proposta da festa, né? Todo mundo pular na piscina. E a festa tava mó zona. Bebida. Então é muito interessante. Então, assim, é um poder. É um poder. Você ler, você saber escrever. E você só vai saber escrever se você souber
souber ler, né? Porque na leitura você aprende, você está sempre constantemente com a linguagem, né? Com a sua língua. Então, esse é o ponto mais importante. Exatamente. Tem mais alguma coisa para pontuar, para perguntar, alguma curiosidade? Eu tenho Posso vários, encerrar? só que é um outro episódio. Mas eu teria, assim, uma coisa que eu acho que a gente poderia ter falado, mas o tempo não permite, é a questão que você até começou a falar um pouco quando deu o exemplo das meninas, quando leram Machado de Assis, e eu lembrei a questão dos livros adaptados. Eu falei readaptados, mas são adaptados. Por exemplo, um exemplo, né? O Pequeno Príncipe. São várias editoras, várias adaptações, né? As benditas adaptações. Eu acho que isso aí leva também é muito pano para manga para Pois a gente discutir pode sobre falar isso. sobre mercado editorial. Pronto. Um dia aí, só falar sobre mercado, porque aí a conversa é outra. É né? outra Com conversa. certeza. Mas lembrei, fiquei na minha, Mas porque ótimo temática. existe essa questão, porque as escolas, e você tocou nesse ponto, eu digo, sei o que o Raimundo está dizendo, e assim, tem várias situações mesmo, né, dessas adaptações, né, até que ponto isso realmente, enfim, não dá para falar. É muito legal Reticências. essa questão dos adaptados, principalmente que ele falou, né, de quadrinhos também. Exato. É muito legal quando você vê um clássico em quadrinhos, aí você tem contato com aquilo, você se encanta e quando você vai ler já é outra visão Sim. que você tem. Pois é, mas eu outra acho muito proposta positivo. também. Eu acho muito positivo, mas como é que isso está sendo trabalhado? Essa é a Não, grande com questão. certeza. Né? Se realmente existe um cuidado, um zelo. Enfim, é muito pano para manga. É isso mesmo. Então, eu queria agradecer, Raimundo Neto, por esse episódio aqui com a gente, por todas essas histórias, essas crônicas absurdas, enfim, toda Se essa tem uma experiência. pessoa que tem história para contar, é Raimundo Por isso que a gente Neto. já fez esse episódio, já falamos aqui no meio de mais pelo menos 2, né? E aí a gente tem muito pano pra manga aí com o Raimundo Neto. Verdade. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu acredito que os nossos ouvintes aproveitaram demais. E eu queria agradecer a professora Viviane também por ter conversado aqui com a gente. Queria agradecer a você que ficou até aqui com a gente. Eu sempre faço aquele pedido, né, de todo final de episódio, que você pegue esse link, que você pegue esse episódio e aí divulgue, porque a gente precisa muito dessa divulgação 1 a 1 para que a gente consiga colocar papos tão interessantes como esse no ouvido, nos olhos de um maior número de pessoas possíveis. E como o Raimundo falou, a gente tem indicação de alguns trabalhos que a gente já faz, de alguns cursos que a gente já faz. Ele citou o curso Livre Formação de Mediadores de Leitura, que já foi um curso de extensão aberto aí para todo o estado, todo o país, né? No caso, teve um recorde aí de quase 120 mil pessoas inscritas. Inclusive, a gente teve que fazer aqui toda uma adaptação para conseguir suportar todos esses acessos no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Foi um ótimo problema que a gente teve. Enfim, e a gente pegou todo esse material, toda essa experiência e transformou num curso livre, que hoje, como ele já falou, está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, em cursos.fdr.org.br. Mas, além desse, eu lembrei também de outro que a gente tem, que é o curso livre Literatura Cearense, que também é um material muito, muito rico, muito bom. E, além desses, você pode acessar vários outros. Coincidentemente, cursos coordenados pelo Raimundo Neto. Cursos coordenados não sei se é uma Raimundo coincidência, não sei. É uma coincidência, mera coincidência. Cursos coordenados por ele, ou seja, você vai ver muito da mão aí, dos braços, do olhar do Raimundo Neto sobre esses materiais, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui. Tchau, agradecemos muito por esse episódio, gostamos demais, espero que você tenha gostado. Obrigada, Rai, obrigada, Joel.